Enquanto a grande mídia vem criando um cenário inexistente de tensões entre as Forças Armadas brasileiras e o governo dos Estados Unidos, essa informação própria do Exército Brasileiro surge e cai por terra toda a narrativa militar brasileiro de alta patente, que foi um dos responsáveis por ocupar um dos mais importantes cargos do Comando Militar Sul dos Estados Unidos, que nesse momento está aumentando a presença na costa marítima da Venezuela, passa a ser um militar nas Forças Armadas brasileiras, com um dos cargos mais altos. Seria uma jogada estratégica de Donald Trump para aumentar ainda mais o estreitamento militar entre o governo dos Estados Unidos e a aliança com as Forças Armadas brasileiras? Leia novamente essa matéria e vamos agora ao assunto. A América do Sul vive um momento de tensões crescentes em razão da deterioração da relação entre os Estados Unidos e a Venezuela, e esse cenário acaba respingando diretamente no Brasil. Nos últimos meses, setores militares brasileiros têm manifestado preocupação com os sinais de que Washington poderia reduzir sua parceria tecnológica e militar com o Brasil, em parte como reflexo das críticas constantes do presidente Lula contra Donald Trump. Lula tem chamado Trump de intervencionista, xerife do mundo, nazista e imperialista em diferentes discursos e entrevistas, o que tem gerado desconforto em um momento de alta sensibilidade estratégica. Esse clima ganhou força depois da circulação de informações de que os Estados Unidos teriam desistido de participar do exercício naval Formosa 2025, organizado pela Marinha Brasileira, deixando a impressão de um afastamento bilateral. Diante disso, a própria Marinha decidiu concentrar seus esforços em outro programa, o exercício Atlas 2025, que será um dos maiores já realizados na região norte, com foco em operações de prontidão e defesa territorial. Esse exercício, além de treinar a tropa em situações de combate realistas, é visto como uma resposta direta ao episódio ocorrido no início do ano, quando 3 veículos das forças bolivarianas venezuelanas atravessaram a fronteira e chegaram a invadir território brasileiro por alguns metros antes de recuar, sem que o governo da Venezuela tenha sequer pedido desculpas. A mensagem do Atlas 2025 é clara. O Brasil pretende mostrar que está preparado para defender sua soberania, especialmente em face de vizinhos instáveis como a Venezuela de Nicolás Maduro, que cada vez mais desafia a comunidade internacional. O quadro geopolítico se agravou ainda mais quando Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, decidiu elevar a pressão contra Maduro, aumentando para $50 milhões a recompensa pela captura do ditador venezuelano. Washington acusa Maduro de estar à frente de um esquema de narcotráfico que envia grandes quantidades de drogas para o território norte-americano. E para combater esse fluxo ilegal, Trump ordenou o deslocamento de uma poderosa força-tarefa naval para a costa da Venezuela. Estima-se oficialmente que sejam cerca de 4.500 militares, mas fontes locais indicam que esse contingente ultrapassa 7.000 soldados, apoiados por destroyers, navios de assalto anfíbio e aeronaves de patrulha marítima P-8 Poseidon, que têm sido avistadas com frequência cada vez maior nos céus da região. O governo venezuelano reagiu em tom dramático. Maduro convocou cerca de 4,5 milhões de milicianos para supostamente defender o país de uma invasão, embora analistas internacionais avaliem que os números apresentados sejam inflados e pouco realistas. Nesse ambiente, surgiram rumores de que os Estados Unidos estariam buscando se afastar das Forças Armadas brasileiras, em especial por conta da postura política de Lula e sua aproximação com o eixo dos BRICS, que inclui Rússia e China. Contudo, essa especulação foi rapidamente desmentida. Oficiais brasileiros de alto escalão declararam publicamente que a parceria histórica e estratégica com Washington será mantida, reafirmando que as Forças Armadas do Brasil não têm interesse em se alinhar de forma dependente a Moscou ou a Pequim. Isso se explica pelo fato de que mais de 80% da base tecnológica militar brasileira depende de sistemas, componentes e know-how dos Estados Unidos e de países europeus, o que torna impensável um corte ou substituição imediata dessa rede de cooperação. Enquanto o governo Lula busca ampliar a cooperação dentro dos BRICS, as Forças Armadas brasileiras deixam claro que sua doutrina, seus equipamentos e sua capacitação permanecem firmemente ligados ao Ocidente. No meio desse cenário de tensões e alinhamentos, ganha destaque a trajetória do general Alcides Valeriano de Faria Júnior.
Primeiro brasileiro a ocupar um cargo no Comando Sul dos Estados Unidos, em 2019, ele atuou como subcomandante de interoperabilidade, responsável por articular doutrinas conjuntas e treinar protocolos multinacionais. Sua passagem pelo Southcom é considerada um marco, pois lhe deu acesso direto a métodos de planejamento e integração das forças americanas, experiência rara entre oficiais brasileiros. Agora, ao alcançar a mais alta patente da Força Terrestre, ele se torna uma das figuras centrais da estratégia militar do Brasil, com poder de influenciar doutrina, modernização de equipamentos e prioridades de intercâmbio internacional. Muitos analistas veem em sua ascensão não apenas a culminação de uma carreira brilhante, mas também a prova de que existe um esforço real para estreitar os laços militares entre Brasil e Estados Unidos. Algumas teorias circulam nos bastidores indicando que a promoção de Faria Júnior pode ter contado, de forma indireta, com o apoio de Donald Trump e de setores do Pentágono, interessados em assegurar que um oficial com experiência em solo norte-americano tivesse voz decisiva no Exército Brasileiro. Para os críticos, essa influência representa um risco de dependência doutrinária. Para os defensores, garante que o Brasil estará conectado às melhores práticas militares do mundo. O fato concreto é que Faria Júnior, treinado e doutrinado dentro da lógica do Comando Sul, hoje figura entre os generais mais influentes do Brasil, num momento em que a região amazônica, a fronteira com a Venezuela e as tensões internacionais exigem decisões rápidas e estratégicas. Analisando esse quadro como um todo, o que se observa é um Brasil imerso em uma encruzilhada geopolítica. De um lado, o governo Lula insiste em uma diplomacia multipolar, apostando em fóruns como os BRICS e em alianças Sul-Sul que nem sempre dialogam com os interesses imediatos de defesa. De outro, as Forças Armadas brasileiras seguem firmemente alinhadas ao Ocidente, tanto pela dependência tecnológica quanto pela afinidade estratégica com os Estados Unidos e países da OTAN. Enquanto parte da mídia nacional tenta pintar um quadro de atrito e distanciamento entre militares brasileiros e norte-americanos, a realidade nos bastidores aponta para o oposto. Exercícios conjuntos continuam, a cooperação em inteligência avança e oficiais formados nos Estados Unidos, como o general Faria Júnior, ocupam postos-chave na estrutura de comando do Exército. A crescente presença militar dos Estados Unidos nas águas do Caribe e a escalada de tensões com a Venezuela apenas reforçam a importância desse alinhamento, ignorado por alguns discursos políticos, mas central para a segurança do Brasil. A questão que se impõe é até que ponto esse estreitamento poderá ser aprofundado sem comprometer a autonomia nacional. No entanto, no curto prazo, a balança militar brasileira já mostra sua inclinação. A defesa do território, a modernização de suas tropas e a credibilidade de suas operações continuam fortemente atreladas à cooperação com os Estados Unidos, um dado que nem mesmo as divergências ideológicas do presidente Lula conseguem alterar de maneira substancial.